Olá pessoal, sou a Jaqueline do canal Estante Chalada e hoje eu vim gravar para vocês as minhas leituras da semana. Esse mês está sendo um pouco atípico, por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque eu vou viajar, como eu disse em algum vídeo anterior aí, e então essa semana agora não vai ter vídeo no canal. Então eu estou fazendo esse vídeo agora e também para no final do mês não ficar aquele tanto de livro para falar das leituras do mês, ficar um pouco cansativo, então eu resolvi fazer esse agora. Então eu vou começar pelo primeiro livro que eu li, que foi A Corrida de Escorpião, da Meg Steve Batter. Eu sempre enrolo pra falar esse nome porque eu acho difícil. Não sei se tá dando pra ver direito, porque ela tem que essa capa aqui é metalizada e tá dando meio que reflexo, mas é uma capa muito linda, tem umas patinhas de cavalo aí atrás. Bem linda mesmo. Vai contar a história da Puck e do Sean. A Puck, ela é órfã, tem 2 irmãos, o mais velho é o Gabi, o mais novo é o Finn, ela é do meio. O Gabi é o único que trabalha, eles moram numa ilha. Gabi trabalha num hotel e mexe com peixe também, porque às vezes ela fala que ele tá fedendo a peixe. E ele, um certo dia, fala com eles que vai abandonar a ilha, não aguenta mais. E Puck fica muito chateada, porque eles têm um laço muito forte de irmãos, né? E também eles precisam dele para o sustento da casa, já que ele é o único que trabalha. Os outros 2, ela e o irmão mais novo, fazem bicos. E ela tem uma égua que se chama Dove. Nessa ilha, todo ano, eles têm uma corrida que chama Corrida de Escorpião, né, o Festival de Escorpião, onde eles correm com cavalos e para competir é um prêmio, né, valendo um prêmio, que é muito dinheiro. E ela resolve competir porque o irmão dela tá indo embora, resolve fazer tipo uma ameaça no começo, para ver se ele voltava atrás, e também para ela arrecadar o dinheiro. Ele fala que não quer que ela vá e faz de tudo para ela não ir, mas ela decide ir assim mesmo, se inscrever na corrida. E os pais dela morreram num barco, foram atacados por um cavalo diferente, que são chamados Capail Uisse, esse nome que a autora deu pro nome desses cavalos. Eu não sei se está correta a pronúncia, mas foi o nome que ela deu. São cavalos d'água, eles saem do mar todo mês de novembro, são cavalos extremamente violentos, são carnívoros, atacam pessoas, atacam animais. E esses cavalos saem do mar para atacar essas pessoas. Esses cavalos, eles são muito altos, são diferentes dos cavalos convencionais. E algumas pessoas capturam esses cavalos para poder correr, participar da corrida nesse festival. Mas ela resolve usar o cavalo que ela tem mesmo, a Dove, a égua que ela tem. Sean, por sua vez, né, ele é um rapaz que trabalha num aras, muito famoso, né? O dono do aras é um homem muito rico. E o Sean, ele é uma pessoa muito respeitada na ilha, porque ele já ganhou 4 corridas de escorpião. E o que ele ganha, a porcentagem vai a maior parte que ele ganha, né? A maior parte da porcentagem vai pro dono desse aras, porque ele não é dono do cavalo que ele ama, que se chama Cor. Ele é doido para ter esse cavalo. Um certo dia ele até ameaça o dono do aras que ou ele vende o Cor para ele, ou ele vai deixar o trabalho. Mas aí a vida do Sean se cruza com a vida da Puck, os dois se inscrevem para a corrida. O Cor é um Capail Uisse, né? Não sei como é que fala mesmo, é o cavalo d'água, que é chamado também cavalo d'água. O cavalo do Sean que ele vai competir, né? E ele acha que a Puck não vai ter a menor chance com os cavalos, com o cavalo dela, com a égua dela, diante dos cavalos d'água, que são muito mais fortes, muito mais altos, muito mais ágeis, né? Apesar de violento, eles são muito mais ágeis. E aí a vida deles se cruzam. E acontece um monte de coisa. Ela é alvo de preconceito por ela ser a única mulher a participar dessa corrida. Os homens não querem que ela participe. E várias coisas acontecem que eu não posso mais falar. Mas é um livro muito bom, fala sobre amor por cavalos, uma coisa muito legal que eu achei, diferente, né, das coisas que a gente costuma ler. Gostei bastante, super recomendo, dei 4 estrelas, vale muito a pena. O próximo livro que eu li foi A Vida Secreta das Abelhas, da Sue Monk Kidd. É um livro que eu gostei bastante, vai contar a história da Lily. Lily é órfã de mãe, ela é criada pelo T-Ray, pai dela, mas ela chama ele de T-Ray, não chama de pai. É um pai muito indiferente, grosso, bate nela, manda ela ajoelhar no milho. Não mostra nenhum tipo de afeto por ela. Ela sabe, a única coisa que ela sabe da mãe dela é que quando ela tinha 4 anos, ela viu a mãe dela fazendo as malas e o pai dela chegou, os dois discutiram, gritaram com o outro E a Lili viu uma arma no chão, pegou, escutou um estrondo e a mãe dela morreu.
Um dia o pai dela falou que foi ela que matou a mãe acidentalmente. Mas ela não tem nenhuma lembrança mais da mãe dela e ela queria muito saber mais sobre a mãe dela. Só que o pai dela nunca fala nada. E ela foi criada pela uma mulher que trabalhava na fazenda de pêssegos. O pai dela é um fazendeiro, dono de uma fazenda de pêssegos. Ela foi criada por essa mulher, uma mulher negra, né, que ele contratou, tirou da fazenda para poder cuidar da Lili. Um certo dia, quando Lili completou 14 anos, essa mulher falou que não ia trabalhar no outro dia, né? A Rosalie, ela chama Rosalie. Que não ia trabalhar no outro dia porque ia na cidade, que ela queria votar e fazer o título de eleitor dela. Ela queria ter o direito de voto, porque ela era negra e nessa época os negros, 1964, eram muito ainda alvo de preconceitos. E Lili queria ir para a cidade com ela, ficava muito presa em casa e resolveu que queria ir para a cidade com ela. O pai dela deixou, ela falou com o pai dela que ia comprar produtos higiênicos, o pai dela deixou ela ir. Foi com Rosalie para a cidade. Chegando na cidade, a Rosalie foi alvo de brincadeirinhas por homens brancos, né? Por ela ser negra, começou a perguntar onde ela ia. E a Rosalie ficou brava com eles e cuspiu, ela mascava tabaco, cuspiu no sapato de um deles. E deu aquela confusão, as duas acabaram sendo presas. Tio Ray foi lá e tirou Lili. E os dois começaram a discutir quando chegaram em casa. E ele falou pra ela, deu um tapa na cara dela e falou que a mãe dela não amava ela, que ela estava arrumando as malas porque ela queria que a mãe dela estava indo embora, abandonar ela. Só que Lili não acreditou nisso, pegou as roupas dela e fugiu. E antes de fugir, ela foi tirar a Rosalie da cadeia, queria ir junto com ela, fugir junto às duas. Conseguiu, ela deu um jeito lá, tirou ela da... na verdade, a Rosalie estava num hospital, porque ela apanhou depois que Lili foi embora por esses mesmos homens brancos. E ela acabou indo para o hospital, levar ponto e tal. E ela conseguiu, Lili conseguiu... ela deu um jeito lá de enganar o guarda e tirou Rosalie da cadeia. As duas seguiram rumo a uma cidade que estava escrito no retrato que Lili escondia da mãe dela, que ela achou, e uma santa negra que a mãe dela tinha. Foram para esse lugar, conseguiu carona e conseguiu fugir. Chegando nessa cidade, elas pararam num restaurante e ela viu um pote de mel com uma santa negra e ela quis saber do dono quem é que fabricava aquele mel. Ele deu as coordenadas da casa, ela acabou batendo na porta. Eram 3 mulheres negras que moravam lá. E esse foi o divisor de águas da vida da Lili, Rosalie também. E acontece muitas coisas, ela começa a descobrir coisas da vida, ela quer saber mais sobre a mãe dela e algumas coisas ela tenta descobrir. E é muito legal, gente, é um livro muito bom. Super recomendo. Tem partes bastante emocionantes, eu gostei bastante. Dei 4 estrelas por alguns detalhes, mas eu super recomendo, muito bom mesmo. E o terceiro livro, da Paula Pimenta, A Bela Adormecida, é uma releitura da Bela Adormecida. Conta a história da Ana Rose. Ana Rose é filha de um pai que tem relação com a nobreza, o pai é primo de um príncipe. E a mãe a mãe dela ganhou uma bolsa. Ela fazia doces, ganhou uma bolsa de estudos na França para aprender mais coisas, né, de comida. Conhece o pai dela lá. A mãe dela foi apresentada por uma amiga chamada Mary Maleville, eu acho que esse que é o nome dela. Só que essa Mary era apaixonada pelo pai dela. Só que a mãe dela conseguiu o amor dele e acabou engravidando e ia se casar com o pai, né? E isso deixou a Mary Maleville, sim, muito enciumada, com raiva disso e jurou vingança, né? Quando a Ana Rose nasceu, foi no dia do batizado e do casamento. Não deu para ela casar antes porque ela teve problemas na gravidez. Mas aí quando ela nasceu, ia ter o batizado e o casamento. Só que essa Mary conseguiu raptar a Ana, né? Sequestrou ela, só que um garoto pequeno viu ela raptando e ela acabou sendo presa. Passado um tempo ela conseguiu liberdade provisória e depois ela fugiu da polícia e mandava constantes ameaças de fazer algum mal para a garota. Quando essa menina, Ana Rose, completou 5 anos, a mãe e a família inventaram que ela tinha engasgado com uma ameixa e faleceu. Mas na verdade eles mandaram para o Brasil. Mandaram para os irmãos dela cuidar da Ana Rose. Ela foi criada pelos 3 tios, que eram muito amorosos, cuidavam muito bem dela. Só que quando ela completou 11 anos, resolveram colocar ela num colégio interno, para ela ter mais contato com garotas, né? Já que ela era criada por esses 3 homens, eles resolveram mandar ela para lá. E fizeram ela prometer que não ia contar nunca
a intimidade dela, coisas pessoais dela, a nenhum estranho e a ninguém. E ela cresceu achando que os pais dela morreram também. Eles contaram pra ela que os pais dela morreram para não ter contato, pelo medo mesmo de algum mal acontecer pra ela por causa dessas ameaças, né? E aí, um certo dia, quando ela completa 16 anos, ela e as amigas delas, adolescentes, querendo descobrir a vida, chamam ela pra ir num barzinho. Ela não tava meio querendo não, porque os tios dela muito cuidadosos com ela e não queria que ela saísse assim pra vida, né? E lá, só que lá ela conheceu uma DJ, a DJ Cinderela, a Cynthia, que tinha uma história meio parecida com a Cinderela. E aí ela conheceu ela e a Cinderela falou com ela que ela ia conhecer uma pessoa bacana e tal. E aí ela foi embora, e aí ela começou a receber mensagens pelo celular de um garoto. E esse garoto mandava pra ela e ela começou a se envolver com essas mensagens. E aí acontece algumas coisas que eu já não posso mais falar, porque eu vou soltar spoiler. Mas é um livro muito legalzinho, gostei bastante. Você lê rapidinho, você lê em 4 horas, eu acho que eu li em 4, 5 horas, você ir mesmo assim parando. Uma leitura muito agradável de ler, a escrita da Paula Pimenta tem essa característica. Eu super recomendo, gente, para quem quer uma leitura leve, não é grandes reflexões não, mas eu achei aqui muitos pontos parecidos com a Bela Adormecida, que identifiquei bastante, me identifiquei muito assim com a história, né? Então eu gostei. Quem quer uma leitura leve, eu recomendo esse livro, que eu achei bem legal, dei 4 estrelas, legalzinho. Então, pessoal, foram esses livros que eu li nessa semana. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado mesmo. Como eu disse, essa semana não vai ter vídeo, mas na próxima vai ter, então vocês ficam atentos aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, porque vai ter mais coisas legais. E eu fico por aqui, se gostou, dê um joinha, super beijo pra todos e tchau!